Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao Conversas no Caminho. Bom, pessoal, na conversa de hoje, vamos conversar, obviamente, sobre a Bíblia. E o tema de hoje é o que a Bíblia é e o que a Bíblia não é. Vamos começar pelo que a Bíblia não é. Muitas pessoas têm uma visão equivocada do que é a Bíblia. E imaginam a Bíblia como se fosse uma enciclopédia Barça, para quem é do tempo de enciclopédia, ou como se fosse uma Wikipídia, para quem é do tempo mais recente. Ou que a Bíblia seria um livro de história antiga, ou que a Bíblia seria um livro de fábulas e contos. Não. A Bíblia não é nada disso. Vamos primeiro falar sobre a enciclopédia. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia, por ser palavra de Deus e Deus é infinito em seu conhecimento, que a Bíblia também tem que ser assim. Tudo o que existe tem que estar contido na Bíblia. E se não está na Bíblia, então não existe. Não é verdade. A Bíblia não tem a função de ser enciclopédia. Algumas pessoas pensam, a Bíblia não fala de dinossauros, então o dinossauro não existe. A Bíblia não fala de tamanduá existe. A Bíblia não fala de canguru existe. A Bíblia não fala de ornitorrinco existe, por mais estranho que ele pareça, mas ele existe. A Bíblia não tem função de ser um compêndio de biologia e de zoologia. Ela não tem a obrigação de entrar em detalhes. Mas, Robson, a Bíblia não fala de dinossauro, a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus fez os peixes, fez as aves, fez os animais do campo, mas não fala de dinossauros. Não fala porque não tem obrigação nenhuma de falar. A Bíblia não entra em detalhes sobre as espécies animais. Ela fala que existiam lagartos, como muitos dinossauros eram, fala que existiam aves, como muitos seres pré-históricos também eram, fala que existiam peixes e animais selvagens. Ela não entra nesse detalhe porque não é assunto da Bíblia entrar nesse detalhe. A Bíblia não é um livro sobre biologia ou zoologia. Ela não tem obrigação alguma de dizer como Deus fez o canguru, como Deus fez animais exóticos aos nossos olhos, a nós que moramos aqui no Brasil. Não é essa a função dela. O fundamental em Gênesis era dizer que Deus criou a vida em toda a sua multiplicidade. Isso ela diz. A Bíblia também não é uma enciclopédia dos fatos históricos do passado. Aquilo que a Bíblia não diz não aconteceu. Não necessariamente. Ela não tem obrigação histórica, porque a perspectiva dela é teológica. Então ela narra fatos históricos sob uma perspectiva teológica e não sob uma perspectiva historiográfica, até porque a ciência, a história não existia na época da Bíblia. E mesmo se existisse, não era esse o seu objetivo quando a Bíblia foi escrita. Então a Bíblia conta as histórias de Saul, de Davi, de Salomão, dos reis posteriores, sob uma perspectiva teológica. E isso fica muito claro quando lemos lá nos livros de Reis e Crônicas que falam que os reis tais andaram no caminho de Davi, seu pai, ou não seguiram ao Senhor. A perspectiva ali é da fidelidade a Deus. Um exemplo disso, existe um rei na Bíblia que se fala muito pouco, Onri. Fala apenas que era um rei que não andava segundo a vontade de Deus. Mas a arqueologia descobriu que Onri foi um rei poderoso e próspero em Israel. Mas para a perspectiva do autor bíblico, isto não era importante, porque ele não seguia a Deus. Isso é que era importante. Então, muitos fatos históricos não vão ser registrados na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não registra que Herodes o Grande foi um grande construtor, que foi
uma pessoa que fez palácios, fortalezas, anfiteatros, uma gigantesca reformulação na Palestina nos tempos antes de Jesus Cristo nascer e posteriormente, quando ainda era criança. Que ele fez um gigantesco palácio chamado Heródion, praticamente construiu uma montanha artificial para no topo dela colocar seu palácio, que construiu a fortaleza de Massada, que reformulou toda a Palestina, adotando ela de estilos greco-romanos. Basicamente, a única coisa que se sabe pela Bíblia é que ele fez o templo. Porque nada disso era importante na perspectiva dos evangelistas. Porque a perspectiva deles não era histórica. Isto não significa dizer que o que está escrito na Bíblia é falso. Tudo o que está na Bíblia, do ponto de vista histórico, é real. Mas quer dizer que está escrito sob uma perspectiva que leva em consideração a fidelidade a Deus. E não a questão puramente, no ano tal nasceu o rei tal, ele fez tais e tais atos, depois ele morreu, foi sucedido pelo rei tal, que fez tais e tais coisas, e construiu tais e tais coisas, arrecadou tanto de impostos. Isto não é fundamental para o que se propõe o autor primeiro da Bíblia, que é o próprio Deus. Então a Bíblia, ele registra a história do mundo antigo, mas não tem por finalidade registrar. A finalidade da Bíblia é narrar a revelação de Deus ao mundo. E como isso aconteceu no mundo antigo, então tudo aquilo que tem a ver com esta revelação está lá registrado. Tudo aquilo que não tem a ver é detalhe. Então a Bíblia não vai citar coisas que para um historiador seria importante. Como se deu a conquista do reino tal? Como o rei tal caiu? Por que isso aconteceu ou aquilo outro não? A Bíblia não vai entrar nestes detalhes. Outra coisa, a Bíblia também não é um livro de fábulas e contos. É uma revelação do relacionamento de Deus com o homem. Então todos os sinais e milagres que lá estão escritos de fato aconteceram. Quer que as pessoas gostem disso ou não. Então, se a Bíblia fala que o mar vermelho abriu, o mar vermelho abriu. Se a Bíblia fala que o machado flutuou, o machado flutuou. Porque a Bíblia não tem a obrigação de ser um escrito naturalista ou racionalista para uma sociedade moderna. Por outro lado, ela também não tem a obrigação de ser fantasiosa. Ela registra aquilo que Deus quis que fosse registrado. E Deus não mente, porque Ele é puro, porque Ele é santo. Então os fatos que lá estão contidos na Bíblia são um documento real de fatos que realmente aconteceram. E cristãos que têm uma vida de comunhão com Deus sabem que até hoje milagres acontecem. Porque os milagres são um sinal de uma ação direta de Deus na nossa história. Assim como foi no passado. Mas o milagre ele tem uma finalidade. Ele não é uma coisa apenas solta. Então os fatos que a Bíblia narra tinham uma finalidade. Por exemplo, a Bíblia chama as pragas do Egito de sinais. Por quê? Porque são sinais do poder de Deus, são sinais de que os deuses do Egito não existem, são sinais de que Deus é superior aos deuses do Egito, são sinais de que Deus está agindo para salvar seu povo. Então eles apontam para alguma coisa, não é um fato por si próprio, eles apontam para o poder de Deus. E que Ele é o único e verdadeiro Deus. Então a Bíblia ela é um registro histórico, sob uma perspectiva teológica, e por ser isso, os milagres que lá estão registrados também são fatos históricos. E podemos confiar no que a Bíblia fala sobre cada um desses fatos. Sim, Elias subiu ao céu numa carruagem. Porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz,
Eu creio. Então nós temos que ter essa compreensão do que a Bíblia não é. A Bíblia não é uma enciclopédia, ela não tem obrigação de falar sobre todas as coisas do mundo, nem do universo. Então a Bíblia não vai falar sobre o buraco negro, a Bíblia não vai falar sobre disco voador, a Bíblia não vai falar sobre nada disso. A Bíblia não é um livro de história, ela é um livro de revelação que conta a história, e ela não é um livro de fábula, ela é um livro que conta uma verdade de profundas consequências espirituais para todo aquele que nela crê. Bom, então o que a Bíblia é? Em primeiro lugar, a Bíblia é o registro da revelação de Deus na história. O Deus que habita na eternidade, fora do tempo, adentra no tempo, adentra na existência humana para se apresentar ao homem. A Bíblia é o registro desse encontro, onde Deus procura o homem caído para resgatá-lo. É o registro desse plano. É uma carta de apresentação de Deus. A Bíblia é uma escrita sob uma perspectiva teológica deste encontro, desta revelação. Então, tudo que lá está escrito sobre o ponto de vista de Deus. Uma pessoa é bem qualificada pela Bíblia, pela fé que ela possui, não pelos bens que ela possui, ou pela coragem que ela possui, ou pelos reinos que ela conquista. O critério é o relacionamento dela com Deus, a fidelidade dela a Deus, a fidelidade dela aos preceitos de Deus. Então a Bíblia, ela é essa revelação de Deus como Criador, como Todo-Poderoso, como único, mas também como santo e como um pai amoroso que quer resgatar seu filho perdido. E para isso, ele chama as coisas à existência. Não apenas a criação, mas do nada ele faz uma nação. Ele pega um casal idoso, estéril, e lá faz nascer o povo de Israel, para que do povo de Israel pudesse nascer Jesus, para que de Jesus pudesse nascer a igreja. A Bíblia é esse plano maravilhoso, contado numa perspectiva teológica, desse resgate da humanidade por Deus. Por fim, gostaria de falar que a mensagem da Bíblia ela é cristocêntrica. Jesus Cristo está presente de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Todo esse texto revelacional se refere a Jesus Cristo. Ele era prometido lá em Gênesis, logo nos primórdios, quando fala da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ele está presente figuradamente na figura da serpente de bronze erguida por Moisés. E também profetizado por Moisés acerca do rei que viria, do profeta que viria. Jesus está presente na Bíblia ao longo de todo o texto, no Antigo Testamento, avisando que o Messias haveria de vir, nos Evangelhos, dizendo do Messias que veio, nas epístolas, falando acerca dos ensinamentos do Messias que veio, e no Apocalipse, falando do Messias que irá retornar para levar a sua igreja. Toda a mensagem da palavra de Deus está centrada na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, que se tornou presente no meio da sua criação, com a missão de resgatá-la de seus pecados, de sua queda, para que ela pudesse estar de novo em harmonia com o Criador, vivendo em amor, paz e santidade.
Jesus Cristo trouxe o perdão por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas ele fez mais do que isso. Ele nos ensinou o que o Pai espera de nós após esta salvação. Seus ensinamentos nos mostram o que é uma vida cristã, segundo os princípios que Deus havia deixado claro ao longo de todo o texto bíblico. Porque muito do que Jesus disse já estava no Antigo Testamento. Ele veio lembrar, ele veio cumprir, ele não veio abolir a lei. Porque pela lei nós conhecemos um Deus que é santo e justo. Mas pela sua história de relacionamento com a raça humana, desde Gênesis até Apocalipse, nós também vemos um Deus que é misericordioso e que busca as pessoas para resgatá-las. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Convido vocês a conhecerem a Bíblia e a conhecerem Jesus por meio dela. Vamos agora às dicas de livros que temos no final de cada vídeo. Pode ser que um dia acabem as dicas, né? Mas por enquanto vamos ver o que nós temos para hoje. Em primeiro lugar, queria apresentar para vocês esta Bíblia aqui. Bíblia de Estudo Cronológico Aplicação Pessoal, publicada pela CPAD. Essa Bíblia, ela tem uma característica muito interessante. O texto bíblico está na ordem cronológica e não na ordem tradicional. Isso significa que eles estão misturados no texto bíblico conforme aconteciam dentro de cada espaço de tempo. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, nesta página aqui que abri aleatoriamente, nós temos um trecho de Lucas, logo em seguida vem outro de João, outro texto de João, outro de João e um de Mateus. Porque estão seguindo uma ordem sequencial dos fatos, conforme eles aconteceram. Não na ordem de primeiro o livro de Mateus, depois de Marcos, de Lucas e de João, mas cada fato. O que cada evangelho registrou acerca do nascimento de Jesus, acerca da tentação no deserto, acerca das suas mensagens, seus milagres, estão lado a lado um do outro, o que facilita a comparação. Isso nos ajuda a uma leitura da Bíblia como um livro único. Uma leitura muito interessante. Outro livro que seria interessante para nos ajudar a conhecer melhor a Bíblia como livro, esse aqui, ó. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Ele informa sobre como descobrir os conteúdos, compreender as verdades e aplicar as mensagens. Ele possui informações sobre os temas essenciais, por exemplo, da Epístola de Romanos, sobre a relevância para hoje de Cantares de Salomão, textos sobre o cristão e a Bíblia. Então, são leituras que nos ajudam a compreender melhor o objetivo do livro sagrado. Por fim, eu queria recomendar a cada um de vocês a Teologia Sistemática de Norman Geisler. Este livro aqui, ele tem vários assuntos, como Introdução à Teologia, a Bíblia, Deus e a Criação. O seu segundo volume já fala sobre o pecado, salvação, a igreja e as últimas coisas. Uma teologia sistemática elaborada por este famoso escritor, com características interessantes, já que ele trabalha sob uma perspectiva filosófica, ajudando a compreender os conceitos por trás de cada um desses temas tão relevantes. Bom, por hoje é só. Agradeço a paciência de vocês me ouvirem até agora. Se gostaram, deixem seu like, agradeço bastante. Se gostaram muito, recomendem para outras pessoas conhecerem esses assuntos. Se não gostarem, dá um dislike, é um direito seu, sem problema nenhum. E espero vocês para uma próxima caminhada. Fiquem com Deus e até a próxima.